Olá, seja bem-vindo de volta. Cá estamos mais uma vez para o nosso habitual momento. E hoje, meu caro, o que trago para ti, que como tu sabes, todos os dias eu trago para o teu consumo questões, propostas, dicas, informações e, por que não, ensinamentos com o objetivo de tu pensares, refletires, agires e sentires toda a força para finalmente concretizares os teus sonhos, para criares a abundância de vida que tu precisas e que já tu fizeste, mas que ainda não conseguiste. Eu, na madrugada do dia de hoje, publiquei um post que dizia que para ter o que quer que seja, precisas de fazer. Mas para fazer, precisas que a base da qual toda a ação emerge, ok? Esteja saudável, esteja segura. Um edifício que é construído sobre bases não seguras não resiste. Uma fonte que esteja envenenada brota água envenenada, água poluída. Uma terra que não seja fértil não dá plantas. Uma semente que não é lançada em terra saudável não brota e não cresce e não dá frutos. O que quer que seja que estás a pensar em fazer, meu caro, precisas antes de fazer, antes de ter, ser. Se o que queres é uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, relacionamentos saudáveis, relacionamentos em que sintas a energia, precisas de garantir que aquilo que tu és tenha o suporte necessário para fazer fluir toda essa abundância, toda essa prosperidade, toda esta saúde para as tuas ações, as ações destinadas a garantir aquilo que tu muito desejas. Sem garantir a base que tu és, não conseguirás fazer e não conseguirás ter. Ok? E é por isso que eu hoje estou aqui para te dizer que tu precisas de cuidar antes da tua essência, da base, para que tudo o que decidires fazer e tudo o que decidires ter esteja alinhado com aquilo que for, aquilo que tu, não é, decidires e trabalhares para ser. Ok, meu caro? Sem este trabalho, tu não conseguirás absolutamente produzir nada que seja saudável, que seja abundante, que te conceda felicidade, ok? Então, esta é a grande tarefa. Para ter, precisas de fazer. Para fazer, precisas de ser. E então, o que é que significa ser? Para seres, meu caro, tu precisas de cuidar, com muito cuidado, um cuidado dobrado especial, as 3 áreas fundamentais da tua vida. Tu precisas de equilibrar, de cuidar do teu corpo, de equilibrar e de cuidar do teu emocional, de cuidar e de equilibrar a tua mente. O ser humano, tu és o conjunto destes 3 segmentos, desses 3 centros. Se fores só corpo e não cuidares da vitalidade deste corpo e o tornares saudável, não terás condições para pensar, para agir e para sentir. Mas se tu também deres apenas primazia ao teu emocional, e as emoções são uma força motora que movem o teu corpo para a ação, tu serás um indivíduo totalmente sequestrado pelas emoções e que te empurrarão para ações que não sejam as mais acertadas, ou ficarás sequestrado e envolvido por este manto de emoções que sabotarão completamente toda a tua ação
e todos os teus pensamentos, porque as emoções, como tu sabes, têm uma força avassaladora, uma força constrangedora. Para que elas tenham saúde, tu precisas de cuidar do teu emocional. Mas tu não és só corpo e não és só emoção. Tu também és cabeça, és mente. Precisas de pensar, precisas da frieza e da racionalidade. Mas se tu só desenvolveres o racional, irás permanecer na lua, a morar distante da terra. Mas tu precisas de ter os pés fixos na terra. Precisas de sair da imaginação para assumir o sentimento, a força do sentimento, a força da emoção e fazeres com que este corpo se mobilize para o fazer e finalmente para o ter. O Enneagrama, meu caro, diz que nós temos esses 3 centros mais ou menos desenvolvidos. Tanto é que uns desenvolvem muito mais a energia da força do corpo, outros da energia da força dos sentimentos e das emoções e outros a força mental ou capacidade mental. Aqueles movidos pela força do corpo são movidos por uma energia que se chama raiva. E por essa razão, eles estão muito mais tarimbados a fazer e muito pouco a pensar e pouco a sentir. Existem aqueles que estão situados e têm e desenvolvem muito mais a energia do sentimento e da emoção e por essa razão os sentimentos os cobram no manto que os impede de fazer mais e de pensar de forma acertada e melhor. Mas também existem aqueles que estão situados num centro mental e por essa razão estão permanentemente a morar na lua, pouco na terra e por essa razão fazem muito pouco e sentem muito pouco. Qual é o segredo, meu caro? O segredo é o equilíbrio. Cuidar do corpo, cuidar para que ele esteja saudável, cuidar dos sentimentos e garantir que as emoções negativas não te envenenem, não envenenem a tua vida e garantir que tenhas racionalidade, frieza para avaliar tudo na tua vida. Então, meu caro, só com um trabalho perfeito, só com um trabalho de equilíbrio que consegues fazer isto. O Enneagrama, meu caro, traz todas essas instruções de como fazer, de como agir, para que os teus centros de energia, os teus centros motores estejam perfeitamente equilibrados numa roda bem calibrada para garantir que tudo flua, para que tu, sim, tenhas as bases, tu estejas, sim, saudável, para garantir que toda a tua ação seja assertiva, toda a tua ação seja de vigor e toda a tua ação tenha as condições para produzir tudo o que tu pretendes ter. Que o que eu sei é uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, que se traduz na melhor profissão que tu desejas, atuar na melhor área que tu queres, adquirir liberdade financeira, estar rodeado das pessoas que te transmitam e todos os dias te deem o bem-estar que tu precisas, relacionamentos considerados que energizam, que conferem paz, abundância e bem-estar. Ok? Então, o Enneagrama, não é? Dá-te estas instruções, dá-te estas saídas, dá-te o caminho para ser aquilo que tu, de facto, precisas ser para garantir o fazer e para garantir o ter. Só neste perfeito alinhamento é que conseguirás aquilo que tu muito queres. Se não houver esse alinhamento, não conseguirás. Por isso, meu caro, se tu precisares saber como alinhar, como calibrar, como equilibrar estes centros de energia, não é? Cá estou para dar-te o apoio, para primeiro identificar em quais dos centros gravita a tua personalidade, qual é a força que tem as demais outras forças sobre ti e de que forma é que tu ficas equilibrado. Amanhã iremos falar de cada um dos centros, de que forma é que eles atuam na tua vida, de que forma é que elas impulsionam ou te deixam cair, ou de que forma é que elas tratam a água
que depois vai fluir para a tua vida, o terreno no qual vais plantar a tua semente, ok? Para garantir então que tudo mais na tua vida flua, tudo mais seja sim prosperidade, abundância, felicidade, bem-estar, paz e harmonia. Ok, meu caro? Se precisares de mim, tu já sabes, os meus contactos são os que estão ali e, portanto, qualquer coisa, apita. Ok? Tamo juntos.